1 Pedro, capítulo 1, verso 22, até o capítulo 2, versículo 3. Vamos fazer a leitura do texto, que diz assim: Tendo purificado a vossa alma pela vossa obediência à verdade, tendo em vista o amor fraternal não fingido, amai-vos de coração uns aos outros ardentemente, pois fostes regenerados, não de semente corruptível, mas de incorruptível, mediante a palavra de Deus, a qual vive e é permanente. Pois toda a carne é como erva, e toda a sua glória como a flor da erva. Seca-se a erva e cai a sua flor. A palavra do Senhor, porém, permanece eternamente. Ora, esta é a palavra que vos foi evangelizada. Despojando-vos, portanto, de toda maldade e dolo, de hipocrisias, invejas e de toda sorte de maledicência, desejai ardentemente, como crianças recém-nascidas, o genuíno leite espiritual, para que por ele vos sejam dado crescimento para a salvação, se é que já tendes a experiência de que o Senhor é bondoso. Irmãos, vamos ao quadro infantil Desafio da Palavra. As crianças poderão responder a estas perguntas e aprender também aquilo que tem a ver com esta mensagem. A primeira pergunta é: quando a palavra de Deus é o meio para o nosso conhecimento de Deus? As crianças vão responder, eu vou falar, vocês vão repetir, tá? A palavra de Deus é o meio para o nosso conhecimento quando ela é lida e ouvida com fé e amor. Muito bem, Tito. Certo. Agora outra pergunta. O que o nono mandamento te proíbe? A resposta é: me proíbe mentir, diz aí, e falar mal do meu próximo. Irmãos, pensando nisto, na pregação de hoje nós analisaremos o chamado ao amor fraternal e como ele é evidenciado na vida particular e comunitária. O tema desta pregação é duas evidências de uma pessoa regenerada. A primeira evidência é que uma pessoa regenerada, ela é perseverante na obediência à palavra de Deus. A primeira parte do verso 22 diz assim: tendo purificado a vossa alma pela vossa obediência à verdade. O verbo grego aqui, traduzido por tendo purificado, no verso 22, está no tempo perfeito. No tempo perfeito. Que tempo é este? Este tempo indica uma ação que foi completada no passado, mas que tem resultados no presente. O texto diz que esta purificação acontece aonde? Acontece em nossa alma. A purificação que Deus efetua em nós acontece em nossa alma. Aqui na epístola de Pedro, a palavra alma acontece 5 vezes e se refere ao nosso pensar, ao nosso sentir, ao nosso querer. E esta alma, irmãos amados, como a centralidade das nossas vidas, ela não é influenciada apenas pelo Espírito Santo, mas também pela nossa natureza carnal, pelos nossos pecados. Por isso o texto diz que a purificação acontece pela vossa obediência à verdade.
visando o amor fraternal não fingido, sobre o qual eu falarei mais adiante nesta pregação. Como eu disse na pregação anterior, domingo passado, a regeneração muda a nossa natureza, a justificação muda a nossa posição diante de Deus e a santificação muda o nosso caráter. Muda o nosso caráter. É no sentido da mudança progressiva de caráter, chamado de santificação, é que Pedro está se referindo aqui neste texto, irmãos. Sendo a obediência à verdade, à palavra de Deus, sendo a obediência à palavra o meio pelo qual esta mudança acontece progressivamente. A nossa natureza é não apenas pecaminosa, a nossa natureza é frágil. É por isso que sentimos fome, é por isso que sentimos sede, é por isso que nós cansamos. Nós somos finitos, nós somos limitados. Como vai dizer mais aqui à frente, como erva do campo. O apóstolo Pedro, ele está citando aqui Isaías capítulo 40, versículos 6 a 9, ao comparar o povo de Deus com a transitoriedade da erva do campo. Aquelas flores do campo, aquelas plantinhas que nascem, mas que logo desaparecem. E em Isaías capítulo 40 diz que estas ervas do campo, elas nascem e logo desaparecem através do hálito do Senhor. Sendo nós, em nós mesmos, vaidade, é necessário que busquemos vida em outra fonte. Como diz o próprio João Calvino, ao comentar este texto, ele diz: o profeta tinha em mente que não existe vida permanente senão em Deus, e que esta vida nos é comunicada pela palavra. Então, falando da preciosidade da palavra, meus queridos, nos versos 23 a 26, Pedro diz, versos 23 a 26, vamos ler todos juntos? 1, 2, 3 e... Pois fostes regenerados não de semente corruptível, mas de incorruptível, mediante a palavra de Deus, a qual vive e é permanente. Pois toda a carne é como erva, e toda a sua glória como a flor da erva. Seca-se a erva e cai a sua flor. A palavra do Senhor, porém, permanece eternamente. Ora, esta é a palavra que vos foi evangelizada. Louvado seja Deus, irmãos. Graças a Deus, porque fomos, de fato, misericordiosamente falando, nós fomos regenerados por esta palavra. Aquilo que nós cantamos aqui nesta noite, recebi um novo coração do Pai. Coração, o quê? Regenerado, coração transformado, coração no qual aconteceu nova gênese, um novo nascimento. Um novo nascimento. A expressão regenerado, aqui neste verso 23, ela é rara na Bíblia. A expressão tendo regenerado aqui aparece apenas 2 vezes. E nas 2 vezes do Novo Testamento aparece aqui no escrito de Pedro. Aparece no verso 23, como nós lemos aqui, e também no capítulo 1, versículo 3 desta carta, conforme nós já ministramos. A palavra de Deus, amados irmãos, a palavra de Deus é singularmente descrita aqui como uma semente incorruptível, viva e permanente. Nesse sentido, então,
nós devemos demonstrar grande apreço por esta palavra que nos foi evangelizada. Como diz a pergunta 174 do Breve Catecismo para Crianças, devemos ler e ouvir a palavra de Deus com fé e amor, como as crianças falaram nesta noite. A palavra de Deus é uma semente eterna, viva, pura e eficaz. De acordo com Efésios capítulo 1, versos 13 e 14, a regeneração acontece depois que nós ouvimos esta palavra da verdade, o evangelho da nossa salvação, e, crendo em Cristo, recebemos o selo do Espírito Santo como garantia desta herança. E de acordo com 2 Timóteo capítulo 3, versos 16 e 17, a palavra de Deus é útil para o ensino, aquilo que é certo, para a repreensão, aquilo que é errado, para a correção, como fazer o que é certo, e para a educação na justiça, isto é, como permanecer no caminho certo. Dizendo de outra forma, é esperado que você, uma vez regenerado pela palavra, se esforce para fazer aquilo que é certo e fuja daquilo que é errado. Busque entender como fazer a coisa certa. Permaneçam, então, na retidão. A Escritura Sagrada pode nos habilitar. A Escritura Sagrada pode nos ajudar a permanecer nesta justiça para que sejamos uma bênção em todos os nossos relacionamentos. Sejam eles em nossa casa, sejam eles na igreja, sejam eles no trabalho, onde quer que nós formos, em todos os nossos relacionamentos, a palavra de Deus vai nos moldar, a palavra de Deus nos prepara para todo o relacionamento, para toda a boa obra. Ela é útil para muita coisa. Continuando aqui, falando sobre as evidências de uma pessoa regenerada, a segunda evidência é que uma pessoa regenerada é sincera na prática do amor fraternal. Uma pessoa regenerada é sincera na prática do amor fraternal. Agora, irmãos, e você que nos assiste também, agora voltemos para a segunda parte do verso 22, a qual diz: tendo em vista o amor fraternal não fingido, amai-vos de coração, uns aos outros ardentemente. Irmãos, Pedro está escrevendo aos seus leitores as 5 províncias da Ásia Menor e, pensando nos seus leitores apenas simpatizarem-se superficialmente, de forma rasa, uns com os outros, com esta preocupação em mente, então, sem ter profundidade nos relacionamentos, Pedro, com esta preocupação, repete o mandamento dado primeiramente por Jesus, o nosso Senhor, na noite em que ele foi traído. João capítulo 13 fala sobre esse evento, quando Jesus orienta os seus discípulos a amarem uns aos outros. Mas este mandamento também do amor fraternal, ele é repetido e ensinado pelos apóstolos Paulo e também João, conforme nós lemos na liturgia deste culto, em 1 João capítulo 2. A purificação da nossa alma pela verdade tem como objetivo praticar o amor fraternal.
E a prática deste amor fraternal deve ser sem fingimento. Como é bom a gente saber notícias boas, né? A notícia de que ontem a SAF da nossa igreja esteve reunida, todas as mulheres reunidas, comemorando o Dia Internacional da Mulher. Talvez para alguns homens foi um dia longo, né? Mas eu tive boas notícias de como foi edificante aquele momento. E é para isso mesmo que a palavra de Deus nos prepara, para termos relacionamentos proveitosos uns com os outros, irmãos. Relacionamentos sem fingimento. E neste texto de 1 Pedro, a palavra grega para não fingido é anipokritos. Anipokritos. Semelhante à hipocrisia que nós conhecemos. Como diz o apóstolo Paulo em Romanos capítulo 12, verso 9, o amor seja sem hipocrisia. Esses dias eu estive lendo o livro Instruindo o Coração da Criança, e nesse livro o autor ilustra as atitudes do coração de forma interessante, e eu quero aplicá-la na vida comunitária agora. Pense no que eu vou dizer agora. Faça de conta que eu tenho uma macieira no meu quintal, um pé de maçã. Então, todos os anos, ela floresce e dá maçãs. Mas quando as maçãs amadurecem, são mirradas, amarronzadas e murchas. Depois, então, de vários anos, eu decido que é tolice ter uma macieira no meu quintal sem nunca poder provar do seu fruto. Então eu decido que vou consertar a árvore. E no sábado à tarde, você olha pela janela e me vê carregando uma tesoura de podar, um grampeador de tapeçaria, uma escada e 2 cestos com deliciosas maçãs vermelhas em minhas costas. Aí, você observa cuidadosamente, será o que ele vai fazer? Aí você olha e percebe que eu estou com a tesoura cortando as maçãs ruins e colando, grampeando as belas maçãs vermelhas nas pontas daquela árvore. Você sai e me pergunta, o que você está fazendo? Aí eu respondo orgulhosamente, finalmente eu consertei a minha macieira. Irmãos, este é um exemplo daquilo que nós não devemos fazer em nossos relacionamentos. Diferente do amor fingido, que causa no máximo uma boa impressão que está tudo bem, como na ilustração aqui da macieira, nós devemos obedecer à orientação de Pedro aqui. No presente texto, o apóstolo Pedro qualifica o mandamento de amar com 2 expressões adverbiais. Ele diz, amai-vos de coração e amai-vos ardentemente. Eu quero destacar essas 2 expressões aqui. Essas expressões dizem respeito à maneira como nós devemos demonstrar o amor fraternal, meus irmãos. E a primeira maneira de demonstrarmos o amor fraternal
é amando os irmãos sinceramente. Amando os irmãos sinceramente. A expressão de coração se refere à sinceridade na demonstração deste amor. Sinceridade na demonstração. Apesar de nós sabermos que, pela ciência, é o cérebro que processa e organiza as informações, a Bíblia usa a metáfora do coração como o centro da vida espiritual. E conforme o pastor Ted Tripp, há mais de 750 referências ao coração na palavra de Deus. Diz ele, as Escrituras nos dizem que o coração guarda, discerne, instrui, medita, reflete, percebe, planeja, maquina, pondera, pensa e considera. Não é à toa, meus irmãos. Não é à toa que Provérbios, capítulo 4, versículo 23, diz que do coração procede o quê? As fontes da vida. E Jesus afirma não ser o que entra que contamina o homem, mas o que sai do quê? O que sai do coração. Diz Jesus assim, porque de dentro do coração das pessoas é que procedem os maus pensamentos, as imoralidades sexuais, os furtos, os homicídios, os adultérios, a avareza, as maldades, o engano, a libertinagem, a inveja, a blasfêmia, o orgulho, a falta de juízo. Marcos capítulo 7, versos 21 a 23. E ele prossegue que todos esses males vêm de dentro e contaminam a pessoa. Portanto, meus amados irmãos, as atitudes dos nossos corações devem ser purificadas de toda a contaminação. É por isso que a maioria das versões acrescentam um aspecto da pureza ao dizer: amai-vos de coração puro. Amai-vos de coração puro. Mas além de amar de coração puro, a segunda maneira de demonstrarmos o amor fraternal, nesta segunda parte da pregação, a segunda maneira é amando ardentemente, conforme você vê aí no texto. Amando ardentemente. Nesta expressão adverbial aí, nessa maneira de demonstrar amor. O termo ardentemente, no original grego, tem um sentido de estender. É uma intensidade que se estende aos outros. Isso significa que, se eu realmente me amo, eu devo estender esse amor ao meu semelhante. E eu te pergunto, você se ama? Só pense, eu me amo? Qual é o segundo mandamento, conforme resumiu Jesus? Segundo e principal mandamento: amar o próximo como a ti mesmo. Isso significa que eu, me amando, verdadeiramente, me gostando, estando bem resolvido comigo, eu vou demonstrar esse amor. Há muitas pessoas que não conseguem amar as outras pessoas porque não amam a si mesmas.
E ninguém pode dar o que não tem. Repito, ninguém pode dar o que não tem. Eu volto a pergunta para você. Você se ama? Eu não posso dar aquilo que não tenho. Agora, se eu tenho amor próprio, se eu entendo o meu lugar em Cristo Jesus, aquele que amou, se entregou por mim, se eu entendo a minha identidade, se eu vivo como amado, se eu vivo como uma pessoa amada, aí eu vou corresponder esse amor na vida das pessoas com as quais eu me relaciono. Em Levíticos capítulo 19, Moisés, recebendo a repetição da lei, ensinou que a santidade de Deus deveria ser considerada um modelo para a vida individual e comunitária. E no mesmo capítulo, ele tratou acerca do amor ao próximo. É no amor ao próximo que as regras dos relacionamentos sociais são declaradas nos estatutos divinos. No Sermão do Monte, a partir do capítulo 5 do Evangelho de Mateus, Jesus reinterpretou o ensino de Levítico 19, corrigindo alguns equívocos, alguns erros de interpretação. Em Mateus capítulo 5, versos 43 a 48, ele faz essas correções. Assim como Pedro faz nesta epístola. Assim como João faz na sua epístola. Portanto, meus irmãos, baseados neste atributo comunicável de Deus, chamado de santidade ou santificação, nós devemos estender, como resultado disso, devemos estender o amor fraternal, sem fingimento, aos outros irmãos. Algo que a nossa igreja tem esse propósito: adorar a Deus. E o segundo pilar, a segunda declaração de propósito da nossa igreja é comungar com os irmãos. Comungar com os irmãos. Talvez você, homem, até pense assim: mas o que as mulheres fizeram ontem, em comemoração ao Dia Internacional da Mulher, homem não faz. Homem não passa o dia todo juntos. Eu digo, deveriam passar. Porque faz parte da comunhão. Certo? Deus nos fez para nos relacionar uns com os outros. Deus nos fez para nos relacionar uns com os outros. Faz parte da comunidade. Jesus fez isso com os seus discípulos. Em João capítulo 1, quando ele chamou os seus primeiros discípulos, diz a Bíblia que os primeiros discípulos passaram aquele dia com Jesus. Por isso que eu fiquei feliz com o que as mulheres fizeram no dia de ontem. Um exemplo para nós, como igreja. Nessa correria louca que nós vivemos, precisamos valorizar o amor fraternal, dedicando tempo de comunhão uns com os outros. Outro aspecto do termo ardentemente é que ele aparece apenas 3 vezes no Novo Testamento. E em cada uma das ocorrências traz um sentido interessante. Em Lucas capítulo 22, verso 44, diz assim: Jesus no Getsêmani, estando em agonia, orava mais intensamente. A mesma palavra grega para ardentemente.
Em Atos capítulo 12, verso 5, quando Pedro estava preso, havia oração por ele incessantemente. Mais uma vez, a mesma palavra para a palavra ardentemente. E aqui em Pedro, na terceira ocorrência, é ordenado que amemos ardentemente. Logo, meus irmãos, esse mandamento recíproco do amor fraternal, ele deve acontecer sincera, ardente, intensa e incessantemente. Agora, partindo para a conclusão, eu quero que todos nós leiamos aí no capítulo 2, versos 1 a 3. 1 Pedro, capítulo 2, versos 1 a 3. Leiamos todos juntos. 1, 2, 3 e... Despojando-vos, portanto, de toda maldade e dolo, de hipocrisias e invejas, e de toda sorte de maledicências, desejai ardentemente, como crianças recém-nascidas, o genuíno leite espiritual, para que por ele vos sejam dado crescimento para a salvação, se é que já tendes a experiência de que o Senhor é bondoso. O termo, portanto, aqui no versículo 1, a primeira palavra aí, indica que Pedro está concluindo uma série de assuntos. Na verdade, mais especificamente, ele está concluindo o assunto da santificação. De forma prática, o que nós podemos extrair das orientações do que vimos até aqui e seguindo aqui essa conclusão de Pedro? De acordo com esses 3 versículos, nós podemos extrair uma palavra de exortação e algumas advertências. A ordem, na verdade, nós podemos extrair uma ordem e algumas advertências. A ordem está no versículo 2, ao dizer assim: desejai ardentemente, ou afetuosamente, como algumas versões dizem, desejai ardentemente o leite genuíno da palavra de Deus. A primeira ordem, o termo aí, desejai, não é assim, se você quiser, faça isso, não. É uma ordem. É uma ordenança de Deus que nós devemos desejar ardentemente ou ansiosamente, como algumas versões colocam, desejar ansiosamente a palavra de Deus. Assim como sentimos fome de alimento para o corpo, assim como você tem aquela vontade de receber, de pegar seu celular, de desbloquear para ver aquela mensagem de manhã cedo, sabe? Quando você passou a noite pensando, será que a pessoa me respondeu? Aquele assunto interessante. Aí você vai lá rapidão, desbloqueia e quer ouvir a resposta, a mensagem. Devemos ter esse mesmo anseio pela palavra de Deus, irmãos. Esse mesmo anseio de alegria de virmos à casa do Senhor para ouvirmos a exposição da palavra de Deus. E aqui Pedro usa uma metáfora, ele usa uma comparação, a comparação da criança em oposição à velhice da carne. Desejai ardentemente como criança recém-nascida. E Jesus diz em Mateus capítulo 18, versículo 3, que quem não se tornar como criança não pode ver o reino de Deus. Devemos ter esse anseio como crianças, anseio pela nutrição espiritual. Mas agora, para finalizar, vamos para as advertências que esta conclusão nos traz.
Essas advertências estão no versículo 1. Primeira advertência, irmãos. Cuidado para não disseminar informações maldosas e mentirosas. Cuidado. Até mesmo com a boa intenção de ajudar, cheque a informação antes de transmitir. Evitem fake news. Evitem a quebra do 9º mandamento, o qual proíbe mentir e falar mal do próximo, ou até mesmo proíbe o falso testemunho, uma informação que não é verdade. A segunda advertência: cuidado com a hipocrisia e inveja quando os irmãos alcançam alguma conquista. Enfim, fujam de toda sorte de maledicências. Em Provérbios, capítulo 6, diz assim: 6 coisas o Senhor aborrece, e a 7ª a sua alma abomina: olhos altivos, língua mentirosa, mãos que derramam sangue inocente, coração que trama projetos iníquos, pés que se apressam para correr para o mal, testemunha falsa que profere mentiras, e o que semeia contenda entre irmãos. Que o Espírito Santo continue nos capacitando na demonstração do amor fraternal. Como alegremente, esta semana, durante a reunião de oração, uma das pessoas compartilhou essa alegria, com alegria, essa característica da nossa igreja, de não ter fofocas, de não ter picuinha, de não ter casos maltratados entre irmãos. E se houver, vamos tratar, tá? Se houver, estou aqui nesse intuito, fazendo de tudo para promover a unidade do Espírito no vínculo da paz. Que Jesus, com o seu poder, nos ajude a mantermos unidos, demonstrando evidências de que realmente nascemos de novo, somos diferentes. Vamos então ficar em pé, irmãos amados, e orar. Feche seus olhos.